Efésios, capítulo 6 e versículo 10, Paulo escreve dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Paulo, exortando a igreja de Éfeso e a todos nós, discípulos de Cristo, que em todo tempo nós devemos fortalecer, procurar ser forte, procurar ter força, procurar a robustez, procurar como uma criança que precisa de uma vitamina, se vitaminar na presença do Senhor, buscando o seu poder para a nossa vida. No versículo 11, ele escreve assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele fala de um revestimento. O soldado, quando vai para a guerra, ele usa vários revestimentos: colete à prova-bala, capacete, ele usa o uniforme, calça, bota, luva, óculos, todos os equipamentos para que ele possa suportar, para que ele possa ir preparado para a guerra. E aqui, no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, ele nos dá o mesmo conselho de nós nos revestir de toda essa armadura, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu querido, o nosso inimigo, ele é astuto, sagaz. Na gíria popular, ele é cheio de malandragem. Então, você nem imagina o quanto que o inimigo, ele é sagaz e pode no dia a dia inventar, arrumar ciladas. Ciladas são armadilhas. Aquela armadilha que os índios, que os caçadores fazem para pegar os animais na floresta. E no versículo 12, interessante, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso é interessante, esse versículo, porque nós nos desprendemos e nos empenhamos muito em lutar dia e noite com as pessoas. Às vezes é o cônjuge que fica lutando demais com o cônjuge, pai e filho, namorado, patrão e empregado, empregado e patrão, e gastamos palavras ofensivas e muitas vezes ficamos pensando: eu poderia ter falado isso, eu poderia ter dito isso, eu não levo desaforo. Ele procurou, ele caçou, e eu falei mesmo, e podia ter falado mais, e me arrependo porque não falei mais. E as pessoas ficam se degradando e ofendendo um ao outro. E o Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, preste atenção, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu amado, o Paulo mostra que é um mundo espiritual muito bem arquitetado. Há um mundo espiritual muito bem planejado. Há um mundo espiritual, o mundo das trevas. Ele tem hierarquias, ele tem comando, tem autoridade, tem demônios em todos os níveis, em todas as castas, e organizados sistematicamente para governar este mundo no mal, na maldade. Principados, potestades, príncipe, hostes. Veja que há um governo, há uma hierarquia, há desde o maior até o menor no reino das trevas. Você acredite nisso ou não? Você tome conhecimento disso ou não? Isso existe e está aqui na palavra do Senhor, Efésios 6, versículo 12. Se você acreditar ou não, se você quiser tomar conhecimento disso ou não, isso não vai interferir em nada. Agora, o quanto você não quiser, não querer tomar conhecimento disso, o inimigo, ele sente-se ainda mais à vontade. O inimigo, ele sente com mais liberdade para agir. Quanto mais você ignorar o reino espiritual, o mundo espiritual, essa guerra que está travada dia e noite nas regiões celestiais. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Se os teus olhos espirituais e você pedir para Deus abri-los, olha, você vai ficar espantado. Você vai começar a ver demônios, espíritos malignos onde você nunca pensou que teria, onde que você pensava que nunca agiria. E muitas das vezes estamos cansados, fadigados, estamos exaustos, porque estamos recolocando a nossa pontaria, o nosso pensamento, a nossa habilidade, a nossa força para lutar contra a carne, para encarar o nosso próximo como nosso inimigo, para comparar, para enfrentar o nosso próximo como nosso adversário. Meu amigo, meu irmão, meu amado, minha querida, o seu próximo, ele não é o seu adversário. O Senhor disse que para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Senhor disse que para nós orar pelos que nos perseguem e para amar os nossos inimigos, o nosso próximo, que venha se tornar um inimigo. Por quê? A guerra não é contra o próximo. A guerra não é contra o ser humano. A guerra não é contra o homem, contra a mulher, contra a criança. A nossa guerra é espiritual. E no versículo 13 ele disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes.
Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O versículo 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E o 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, esse ícone, esse homem escolhido por Deus, apóstolo de Deus, ele está nos dizendo: você deve revestir, você deve ter couraça, você deve ter escudo, você deve ter capacete, você deve ter espada, você deve estar calçado, porque há uma batalha, há uma guerra. Você, acredite ou não, há uma guerra. E se você entrar desprotegido nesta guerra, você vai ser atingido pelos dardos inflamáveis do inimigo. Sabe o que são dardos inflamáveis? Dardos inflamáveis são flechas com tochas de fogo em suas pontas. É aquelas flechas nos filmes épicos que às vezes a gente vê a pessoa jogando aquela flecha com aquela tocha de fogo, cai em cima da casa, incendeia a casa toda. Esses são os dardos inflamáveis do inimigo. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que possamos, eu e você, buscar de Deus essa força, esse revestimento e tomar essa armadura, cingindo todo o nosso corpo, para que possamos estar firmes no dia mau, para que possamos lutar não contra o nosso próximo, mas contra o nosso adversário, que é Satanás, que é o inimigo. Que Deus te abençoe. Um abraço, Pastor Helder Freitas. Efésios, capítulo 6.